Meio-Dia Paraná. Oferecimento Viscardi, sempre ao seu lado. E Unimed Londrina. – 27 graus agora em Londrina. Bom dia, uma ótima semana e que calor nos últimos dias, hein? O sol forte que faltou no verão veio com sobra no sábado e no domingo. Para muita gente, teve consequência ainda em relação ao abastecimento de água. Faltou água em milhares de imóveis da nossa cidade. E o drama continuava ainda na manhã desta segunda-feira, com casas e apartamentos ainda com fornecimento de água comprometido. Já já, as informações para você. E em meio à onda de calor, também tivemos temporais. No centro de Londrina, árvore caiu sobre carros. Já ali na Avenida Brasília, uma piscina que estava à venda foi arrastada pelo vento forte, um susto e tanto por lá. O Meio-Dia Paraná traz ainda a morte de uma criança que foi picada por cobra na nossa região. Morte também no norte do estado de uma criança atropelada por um motorista alcoolizado. Mais uma história aí, claro, deixando marcas para sempre em uma família. E a reta final das obras de reparos na PR-445, perto de Irerê. O tráfego tem promessa de ser liberado ao longo das próximas horas. A gente vai ver se realmente a situação por lá vai ficar regularizada. Abre espaço também para Vanessa Navarro, que participa ao vivo dessa edição do Meio-Dia Paraná. Ela que traz as informações da campanha de vacinação contra a gripe. É um dos destaques dela nesta segunda-feira. Vanessa, seja bem-vinda. Boa semana para você. Obrigadão, Alberto. Bom dia, boa semana para você e para todos que nos acompanham, que estão ligados no Meio-Dia Paraná. Pois a Secretaria de Saúde divulgou agora há pouco quem será o público que poderá tomar a vacina nessa primeira etapa da campanha de vacinação contra a gripe. E é um público mais restrito do que o que foi divulgado pelo Ministério da Saúde. Aqui na nossa cidade, apenas idosos a partir de 60 anos é que poderão tomar vacina nessa primeira semana de distribuição das doses. Daqui a pouco a gente explica o motivo, detalha como vai funcionar a campanha, a vacinação, traz todas as informações e também vamos falar de uma ampliação do público que pode tomar as vacinas bivalentes contra a Covid-19. São só alguns dos destaques que a gente traz na área da saúde, que a gente vai falar também sobre o caos aí do atendimento em unidades de pronto atendimento, infantis e também adultas aqui na cidade. Volto contigo, Alberto, por enquanto. Já, todas as informações para você com a nossa Vanessa Navarro. Fique por dentro também de novas regras e valores de multas para punir a Sanepar por buracos abertos e que não forem fechados em Londrina. A abertura das inscrições para o vestibular da Universidade Tecnológica, com mais de 3.000 vagas. E o nascimento de quadrigêmeos, uma gravidez sem tratamento, sem inseminação artificial. Bom dia, coleção da mãe! Deus te abençoe. Deus abençoe. 11 horas e 51 minutos. Imagens agora ao vivo da região central de Londrina. Olha só, agora há pouco essa caminhonete avançou sobre a calçada e invadiu parte de uma loja. A Kathleen Tanan já está por lá apurando as informações e após os comerciais vai trazer ao vivo as informações para você. Muito bom ter a sua companhia. O Meio-Dia Paraná já começou, faz um rápido intervalo e te espera já. Continue conosco. Onze horas mais 53 minutos. Antes de ir para o intervalo, eu já mostrava para você imagens ao vivo de um acidente agora há pouco com uma caminhonete no centro de Londrina. E ao vivo também já tenho a Kathleen Tanan a postos para trazer as informações, até porque as imagens chamam bastante a atenção. Kathleen Tanan, seja bem-vinda. Estragos consideráveis. Alguém ferido também? Oi, Alberto, um ótimo dia para você, para quem está com a gente. Essa é a informação que a gente se pergunta com certeza. Felizmente,
uma pessoa ferida, só que leve, Alberto. Só teve aí um machucado na cabeça, leve, segundo os bombeiros. Foi uma criança, ela foi atendida na hora. Os bombeiros deixaram o local agora há pouco, disseram que nada realmente grave. A criança já está com a mãe, já está bem, tá? Sem problemas graves mesmo. Estava dentro dessa caminhonete que a gente está vendo aqui, que acabou atingindo esse brechó. Então, esse comércio que vende roupas, calçados e outros itens que são seminovos e fica na Rua Pará. O que aconteceu nesse acidente, de acordo até com a condutora desse veículo? Ela estava subindo a Rua Pará e acabou passando no semáforo já no amarelo. Na Rua Duque de Caxias, cruzando, vinha um outro carro e acabou atingindo a lateral. O outro carro parou logo à frente, mas a condutora da caminhonete, ela acabou perdendo o controle da direção e aí logo que passou o cruzamento, entrou nesse comércio, nesse brechó que fica na Rua Pará. A gente consegue ver que quebrou a vidraça, acabou derrubando parte aqui do manequim, também quebrou a parede, mas aqui dentro ninguém ficou ferido. A gente vai falar, a senhora é a proprietária aqui? Sou a proprietária. A senhora estava aqui? Foi um susto muito grande, né? Foi um susto. Eu tinha acabado de atender o telefone, estava falando com a minha irmã. Eu tinha acabado de atender uma família, 3 pessoas que estavam aqui. Eles tinham acabado de sair. Eu cheguei até a porta com eles e eles saíram. E aí foi a hora que eu escutei a batida, olhei que a caminhonete estava entrando aqui dentro. A senhora está bem? Estou bem. O susto, né? Foi mais o susto que a gente leva, né? Mas estou bem, agora já estou melhor já um pouco. A senhora chegou a ouvir o barulho de freada? Eu ouvi a batida na esquina, que ela bateu em outro carro, em seguida ela bateu aqui na porta. Agora danos materiais aqui para a senhora, né? Danos materiais, né? E ficar sem trabalhar uns dias, né? E prejuízo para mim. Porque agora chegando as coisas para pagar as contas do começo do mês. Final do mês é sempre mais difícil e aí agora com esse prejuízo. Com esse prejuízo ainda. Mas a proprietária do veículo conversou com a senhora, deixou tudo acertado? Não, a gente tá conversando. Eles são uma família muito assim honesta, dá para perceber. A gente vai conversar, né? Vai ver direitinho. Tudo acertadinho, vai ajustar. Isso, com certeza. Como que a senhora chama? Cleusa. Dona Cleusa, muito obrigada por conversar com a gente. Dona Cleusa, que é proprietária, portanto, desse brechó, que fica na Rua Pará, no centro de Londrina. O acidente aconteceu, portanto, agora há pouco, no cruzamento com a Duque de Caxias. A gente está vendo aqui a quantidade, né, de vidro pelo chão, mas felizmente aqui dentro da loja ninguém se machucou. Dona Cleusa estava falando pra gente, né, que tinha cliente, tinha acabado de sair, que ela estava terminando de atender, não aconteceu nada com ela, nem com os clientes. Essa criança que estava dentro da caminhonete se machucou leve, como eu falei, segundo os bombeiros, foi atendida apenas aqui, bateu rapidamente dentro do veículo com a cabecinha, mas foi atendida, já está tudo certo. A condutora do veículo não se machucou. O condutor do outro carro que estava na Duque de Caxias, segundo informações repassadas aqui no local também, ele parou logo depois do acidente, conversou com a condutora aqui da caminhonete, eles trocaram telefones, documentos, ficou tudo acertado, mas infelizmente acabou aqui com esse dano bastante grande para a loja que fica na Rua Pará, na Rua Pará, aqui no centro da cidade. Alberto, a gente inclusive mostra daqui a pouco imagens de câmeras de monitoramento desse acidente. Volto contigo. Toninha, a gente já tem imagem no ponto, eu vou pedir para você descrever essa imagem, né? Até porque o Daniel vai soltar essa imagem agora. Tá no ar, é contigo aí. Ótimo, então tá aí a imagem cedida por uma clínica que fica aqui perto do local onde esse acidente aconteceu e a gente vê justamente o que a condutora da caminhonete contou, né? O carro, ela tá passando no semáforo, ela disse que já estava ali no amarelo e vem o outro veículo e acaba atingindo e aí ela perde o controle da direção e entra nesse comércio que é um comércio de roupas, calçados e itens seminovos que fica na Rua Pará. Isso aconteceu bem nesse cruzamento da Pará com a Duque, felizmente, e como a imagem mostra, nenhuma pessoa passava que fosse possível aí de ser atingida no momento desse acidente, na calçada ou atravessando ali a faixa de pedestre, porque tem faixa de pedestre nesse cruzamento. Então, felizmente, a gente não teve aí uma gravidade maior nessa batida, nesse momento, que é um momento de grande movimento aqui no centro de Londrina. Inclusive, como o Alceu está mostrando para a gente agora, né, que os veículos acabam tendo que desviar aqui por conta da batida. A Polícia Militar colocou
colocou cones. Uma das faixas neste ponto aqui da Rua Pará está parcialmente interditada, né? Então até a metade da quadra aqui praticamente o pessoal tem que andar apenas na faixa da esquerda, justamente para conseguir seguir até a próxima rua ali tranquilamente. Quem faz a conversão também, tem que vir com bastante cuidado aqui da Duque, porque vai se deparar com esses cones colocados pela Polícia Militar por conta desse acidente. Ali no cruzamento tem bastante estilhaços de vidros, né, que são também da batida, e aqui a gente vê bastante estilhaço na calçada e lá dentro desse comércio. Tá aí, Alberto, todas as informações, imagens aqui do local e também da câmera de segurança mostrando esse acidente que aconteceu agora há pouco aqui no centro de Londrina. Repito, com uma pessoa ferida, uma criança, mas que já foi atendida, está bem, apenas com um machucado leve na cabeça. Valeu, Catherine, obrigado. Catherine ao vivo, ali no GC, no rodapé, apareceu Pará com o Brasil, mas a Catherine reforçando Pará com a Duque de Caxias, centro da cidade, situação de momento. E a Catherine foi para lá rapidinho e trouxe as informações para você, porque teve telespectador avisando a nossa equipe. O Maurício Domingos Alves passou por lá, viu a situação, já entrou em contato com o Meio-Dia Paraná. A Catherine foi para lá e foi ao vivo mostrar para você, compartilhar essas informações do acidente e também da situação do trânsito. E tivemos acidentes nas últimas horas também nas estradas. Na PR-090, entre Açaí e São Sebastião da Amoreira, carro e ônibus bateram de frente. O motorista do carro, uma Belina, e o motorista do ônibus tiveram ferimentos de leve a moderado, segundo a Polícia Rodoviária Estadual. Os estragos, esses sim, foram consideráveis por lá. Já na PR-442, em Uraí, uma outra Belina bateu contra um caminhão num trecho de reta. O caminhão chegou a tombar. O motorista da Belina, um homem de 62 anos, e uma menina de 10 anos, que estava no caminhão, foram levados para o hospital de Uraí. Já o motorista do caminhão, um homem de 59 anos, este não se machucou. E na colônia Esperança, zona rural de Arapongas, uma colisão entre um carro e uma moto provocou a morte do motociclista, um rapaz de 19 anos. O motorista do carro não se feriu. Esse motorista contou que a moto fez uma ultrapassagem pela direita e aí acabou atingindo o carro e ficando desgovernada. 4 homens morreram em um confronto com a Polícia Militar em Apucarana. De acordo com a PM, uma equipe do Choque de Londrina foi para Apucarana dar atendimento a um assassinato registrado horas antes. E quando chegou a Apucarana, encontrou um carro com 4 homens fortemente armados que não obedeceram a ordem de parada. Esses 4 homens morreram. A PM informou que com eles foram apreendidas 4 pistolas, uma delas modificada para efetuar disparos com vários carregadores. Tá, então as imagens cedidas pela Polícia Militar. Agora, meio-dia, mais 2 minutos. O Meio-Dia Paraná tem acompanhado a sobrecarga nos serviços de saúde de Londrina, em especial devido a problemas respiratórios e ao aumento nos casos de dengue. No começo da semana, a procura é ainda maior em algumas unidades de saúde. Vanessa Navarro está ao vivo no PAI, o Pronto Atendimento Infantil, ali perto da Praça Tomi Nakagawa, e mostra a situação de momento para você. Pois é, Alberto, a gente já está vindo de um fim de semana muito difícil para os pais que tiveram que trazer as crianças aqui para o pronto atendimento infantil. Tivemos relatos de muita espera excessiva por aqui, demora no atendimento. A gente está vendo vários pais aqui do lado de fora, pais e mães, mas eu vou mostrar para vocês a situação aqui dentro, no saguão de espera do pai. A unidade está superlotada, não tem como negar isso. A gente vê pais aqui na fila, né, esperando ali, chegando agora para tentar saber quanto tempo vão demorar para ser atendidos, para tentar abrir uma ficha. Mas o fato é que aqui no saguão, a maioria dessas pessoas ainda sequer passou pela triagem, né, aquele momento em que eles recebem ali a classificação do grau de gravidade, do estado de saúde das crianças, ficam sabendo realmente quanto tempo vão poder esperar, é feita a medição da febre. Então a maioria das pessoas aqui não passou sequer por esse estágio. E aí o que a gente vê é a criançada, né, menores aqui com aquela cara cansada, abatida, de quem além da doença tem que enfrentar a espera. Isso corta o coração mesmo, dos pais até da gente que está aqui acompanhando essa situação. E tem pessoal que vai se acomodando até no chão, porque falta até espaço para sentar.
Dá licença, mãe, posso te perguntar desde que horas você está aqui? Umas 10h30 da manhã. 10h30. Agora já meio-dia e pouco, você ainda nem passou pela triagem com a tua filha? Nem passei pela triagem ainda. E o que ela tem? Ela tá gripada, tá com muita ânsia de vômito. Tá difícil. Você já chegou ali, tentou perguntar quanto tempo vai demorar? Teve alguma informação? Tem gente que chegou bem antes de mim, ainda nem passou pela triagem. Quantos meses ela tem? 11 meses. Complicado, né? Esperar assim, vai ficando pior a batida. Oi? Ficando abatida. Tá abatida, tá ficando nervosa. Obrigada, viu? Boa sorte, se é que a gente pode dizer isso, que a gente queria era que realmente tivesse o atendimento numa espera bem menor. O Ademir dos Santos, nosso repórter cinematográfico, também esteve aqui mais cedo para, inclusive, conversar com pais e mães que passaram a madrugada aqui. E ele conversou, então, e recebeu relatos aí de pessoas que esperaram mais de 4, às vezes até mais de 7 horas por atendimento, quando a média, segundo a Secretaria de Saúde, a média de espera é de 3 horas. Então vamos ouvir alguns desses relatos de pais que após muitas horas de espera ainda conseguiram já sair daqui nas primeiras horas da manhã. Cheguei aqui 3 horas da manhã, para ser atendido, estava lotado aqui do pessoal, né? Também querendo ser atendido. Minha criança, você acha que tá cansada, quer dormir, não comeu até agora, ainda vou fazer um raio-x para depois eu ir embora. Mais umas 2 horas, estou em certeza que eu estou saindo daqui do pronto atendimento infantil. Mas fui bem atendido pelo doutor, né? Não posso reclamar, né? Mas os demais aqui, os pessoal, a cidade inteira, Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste, é pai. O hospital chega lá, manda pro pai. Então tem que ter mais pediatra em Londrina. Saindo agora das 3 horas da manhã, saindo agora do pronto atendimento infantil. Desde que hora você tá aí? Eu tô desde as meia-noite. Meia-noite eu cheguei aqui. São 8 horas. Sim. Durante a madrugada estava bem complicado. Ficou tipo quase 1 hora sem atendimento. Aí depois começou a chamar, só que começou mesmo foi agora perto das 7 da manhã, que começou a chamar daí bem rápido. Eu ainda fiquei observando, eu só ouvia 2 vozes, de uma mulher e um do mesmo cara. Então eu acho que não tinha 4 médicos. Se tinha, não apresentou ali, não deu para ver que tinha não. Bom, a gente aproveitou a entrevista coletiva que foi concedida pelo secretário de Saúde, Felipe Machado, agora cedo, para falar da vacinação contra a gripe e perguntamos sobre essa situação no PAI, né, que também se estende aí em outros pronto atendimentos. Ele sustentou a informação de que aqui no PAI, no momento, há uma escala com 8 médicos, 8 pediatras, escala reforçada justamente por conta da alta demanda. Essa demanda, diz o secretário, no caso das crianças aqui do PAI, tem sido pressionada principalmente pelo aumento das crianças com sintomas respiratórios. Mas a gente também encontra aqui outros tipos de casos, crianças com sintomas de dengue, enfim. Ele informou ainda que não consegue aumentar essa escala porque há até uma limitação da capacidade física. Aqui são 6 consultórios, ele disse que já estão tendo que improvisar mais consultórios aqui, mais espaços, até porque muitas crianças necessitam de observação. Enfim, vamos ouvir então o que diz o secretário de Saúde sobre a situação aqui no PAI. A demanda no pronto atendimento infantil, a sua grande maioria, por causas respiratórias, que a gente percebe lá, crianças chegando com um quadro um pouco mais grave, e aí isso torna o atendimento mais complexo. Poucas crianças estão sendo dispensadas do consultório. As crianças com muita necessidade de ficarem em observação, de passarem por medicamentos, e isso evidentemente que dentro de um serviço que é de pronto atendimento e tem uma capacidade de internamento de leitos de observação limitada, acaba sobrecarregando. Então nós já modificamos várias vezes o processo de trabalho ali para tentar minimizar e otimizar os atendimentos, de modo que nesse momento, essa segunda-feira, nós temos 8 pediatras na escala do pronto atendimento infantil. E por outro lado, 500 fichas estão sendo abertas. Na manhã dessa segunda-feira, às 10 horas da manhã, a gente já bateu o número de 80 fichas abertas, que é absurdamente alto para aquela estrutura.
uma coisa é visível aqui. Esse número de pediatras que estão atendendo no momento não está sendo suficiente. Eu reforço a informação de que esses dezenas de pais, mães que a gente está vendo aqui com crianças, são apenas aqueles que ainda vão passar por triagem. Lá dentro, em outros espaços, há mais dezenas de outras crianças já recebendo os primeiros atendimentos e muitas outras em observação. Eu perguntei ao secretário qual é o tempo que está havendo aqui de espera, né? Qual é o tempo que eles declaram como oficial. Ele disse que são 3 horas em média, que em alguns momentos pode ser mais, em outros menos do que isso, e que isso também depende muito da classificação da situação, né, da saúde da criança no momento, da classificação de risco. Mas o que a gente percebeu aqui, inclusive com relatos, né, relato ali da mãe que a gente acabou de ouvir, é que tem crianças que chegam aqui bastante abatidas, às vezes vomitando, e mesmo assim o atendimento não é imediato como seria de se esperar. A gente tem mais algumas entrevistas feitas agora cedo com mães que passaram, né, chegaram bastante cedo aqui e ainda estavam aguardando atendimento. Desde as 5 horas da manhã em ponto e até agora não houve um atendimento, só uma comunicação de acolheito que é para fazer, mas chegando lá a enfermeira simplesmente só olhou para o meu filho estava com uma secreção e era para ser desentupida e ela só falou assim, espera seu atendimento. Era 327, que é o meu, e ainda não foi chamado. O neném estava vomitando demais. Eu estava com medo dele ficar desidratado e ela falou, aqui vai demorar de 4 a 8 horas. Ela falou com a boca dela. E aí eu fui embora, passei na farmácia, comprei um remédio para ele, porque não dava para esperar tudo isso. Eu fiquei com medo, né, dele ficar mais pior do que já estava, e foi isso que melhorou ele. Agora veio essa tosse, que essa tosse agora não dá para comprar o remédio, né? Porque isso aqui já tem que fazer mais exames. Tem gente que está aqui desde a meia-noite de ontem. Eu também nem sei que horas que eu vou embora daqui hoje. Bom, olha, nas unidades de pronto atendimento, né, do Leonor, do Sabará, que atendem o público adulto, adolescentes, adultos, a situação também é bastante complicada. O próprio secretário admitiu isso, que está um caos o atendimento, não só na rede pública, mas também na rede particular. No caso das UPAs, o secretário comentou que a maior parte da demanda tem sido pressionada por conta do aumento dos casos de dengue. Ele falou que lá também houve um reforço nas escalas, que as UPAs estão com 8 médicos cada em suas escalas e que o tempo de espera também tem se mantido aí em cerca de 3 horas. Alberto, é muito complicado a gente pedir paciência para as pessoas que estão ali precisando de atendimento urgente, né? Paciência, aquela espera você tem em casa. Quando você sai de casa sabendo o que vai encontrar na rua, uma unidade lotada, é porque você realmente está precisando, principalmente quando a gente fala de crianças que são mais frágeis. É muito triste ver o atendimento como está, né? E essa criançada toda próxima, problemas respiratórios, quem não está com uma situação tão grave pode pegar um vírus e ficar ainda pior com esse amontoado todo. E Vanessa, você somos repórteres já há bastante tempo, a gente sabe que tradicionalmente a situação piora na segunda-feira mais para o fim de tarde, ou seja, se agora no horário de almoço já está assim, nas próximas horas é de se esperar um volume de pessoas ainda maior por aí. Infelizmente sim, Alberto, e na verdade a gente tem que notar o seguinte, geralmente a própria prefeitura justifica, olha, segunda-feira é sempre complicado. Mas a gente não pode usar agora essa justificativa, porque, como eu mencionei, a gente está vindo já de um fim de semana super complicado, em que, claro, os postos de saúde dos bairros, eles fecham e aí a demanda fica ainda maior nas unidades de pronto atendimento e as pessoas estão procurando massivamente a UPA do Leonor, a UPA do Sabará, a unidade ali da Leste-Oeste, né, e também o PAI. E realmente a situação tende a piorar bastante, por isso que a gente até insiste, né, com a secretaria, não há como fazer algo mais, como colocar mais médicos. Eles dizem que estão atuando no limite, mas a gente se pergunta onde é que vai parar isso aqui, porque no momento a situação já é bastante caótica aqui no PAI. Realmente as imagens chocam, impressionam e preocupam. E aquilo, se o PAI não tem condições de espaço físico
para colocar mais médicos, mais profissionais, de repente fazer o que se fez durante a pandemia, ter uma unidade descentralizada para atender crianças, por exemplo, quem sabe na Zona Norte, algum posto de saúde ali, passar a ter pediatras para desafogar o próprio pai, até porque Londrina tem mais de 500 mil habitantes e concentrar os serviços de pediatria de urgência e emergência no pai nesse momento tem se mostrado inviável. Enfim, algo vai ter que ser feito, não dá para esperar que por si só esse momento aí de contaminação diminua, até porque os pais aí estão sofrendo, as crianças ainda mais, e essas imagens aí não dá para se perpetuar dia após dia. Nós vamos continuar de olho e nossos telespectadores também, até porque já tem participação em mensagens por aqui. Olha só, o Carlos, da Zona Norte. De que adianta ter o melhor SAMU do Brasil, segundo o prefeito, mas não ter atendimento apropriado no pai? O SAMU que teve a nova sede inaugurada semana passada, né? A estrutura muito bonita, mas o Carlos cobrando aí melhorias também na outra ponta do serviço. Recado também do Zebino. Esse pai é uma vergonha, não é de hoje que está assim. Minha filha já teve que sair daí com minha neta depois de 5 horas de espera. Tem que construir outro pai. O Zebino pontuando isso. Criação de algum outro espaço para receber as crianças, evitar essa sobrecarga no pronto atendimento infantil. Danilo Xavier. O problema da falta de médico no pai é que não pagam devidamente os pediatras. Querem pagar o mesmo valor de médico sem especialização. Aí ninguém vai trabalhar. O Danilo pontuando essa questão do outro lado aí, do número restrito de profissionais. Maria Ângela, sou médica no pai. Estamos sempre no mínimo em 7 médicos, mas a procura é muito superior ao que podemos atender. É desumano tanto para nós quanto para os usuários. Olha aí, Maria Ângela, médica, participando, mostrando esse outro lado também. A gente vai tentar conversar com a própria Maria Ângela nos próximos dias, com outros profissionais do pai, até para entender também o que está acontecendo, o que pode ser feito, porque providências terão que ser tomadas. Não dá para se aguardar passivamente aí, apenas analisando números e com essa criançada toda aglomerada aguardando atendimento. Ainda nessa edição, a gente volta a falar de saúde pública e, claro, a gente segue atento, tendo novidades, tendo providências em relação ao pai. Vamos trazendo aqui no seu Meio-Dia Paraná. Meio-dia e 16. Notícias agora de cidades da região também, marcando presença no Meio-Dia Paraná. Em Rolândia, a obra de reforma e ampliação do posto de saúde do Santiago foi vandalizada pela segunda vez num prazo de 10 dias. Segundo a Secretaria de Saúde de Rolândia, nada foi furtado, mas portas e batentes foram quebrados. Prejuízo de cerca de R$5 mil. O local é monitorado por câmeras de segurança que vão ajudar nas investigações. Caso você more ou tenha alguma informação, more perto do posto de saúde do Santiago, em Rolândia, ou tenha alguma informação que possa ajudar nas investigações, entre em contato com a Polícia Militar. Já em Jataizinho, veja onde policiais militares encontraram drogas. O esconderijo, usado por traficantes, é uma área de mata com um tambor enterrado. Tinha terra e vegetação por cima para dificultar a localização, mas a PM teve informações de que esse espaço era usado para guardar drogas e fez buscas com a ajuda de cães farejadores. Foi assim que se chegou até o tambor enterrado, ali com uma tampa. Dentro, mais de 500 porções de cocaína. A droga foi apreendida. Os traficantes não foram localizados e a polícia está investigando para tentar chegar até eles. Foi sepultado o corpo de uma criança que morreu aqui na nossa região após ser picada por cobra. Esse menino foi hospitalizado, mas não resistiu às complicações desse ataque. Kathleen Tanan, onde e como foi isso? Alberto, isso aconteceu em Nova Fátima, ali na região de Cornélio Procópio, com um menino de apenas 11 anos de idade, o Alexandro. Aconteceu na quinta-feira da semana passada, mas foi durante esse fim de semana que a morte do Alexandro foi confirmada. Ontem nós estivemos no ML conversando ali com familiares que estavam extremamente abalados, que acreditavam muito que ele fosse conseguir se recuperar, mas isso não foi possível. O que aconteceu, segundo a família? O Alexandro, ele estava com a mãe e outros 3 irmãos que também são crianças, né? Apenas um deles, que é adolescente, tem 14 anos de idade. Eles estavam caminhando pelo pasto de uma fazenda onde eles moram em Nova Fátima, indo buscar limões no pomar. Só que durante esse trajeto, o Alexandro ele acabou pisando num local onde eles acreditam que ali estivesse um ninho de cobra.
porque foi naquele momento ele sentiu como se tivesse um espinho atingido o pé dele. E ele reclamou para a mãe que havia sentido isso. Só que logo no minuto seguinte ele começou a passar muito mal e, segundo o relato da própria mãe, ele chegou a desmaiar. Ele já foi levado para a unidade de saúde de Nova Fátima e dali já foi encaminhado para o hospital de Cornélio Procópio, onde, segundo a família, os médicos teriam identificado pelo menos 5 marcas no pé e na perna dele, que seriam marcas de picadas de cobra. Por isso, acredita-se que ele tenha pisado num ninho de cobra. Em Cornélio Procópio, ele recebeu atendimento, dali foi transferido durante a noite de quinta-feira para o HU aqui em Londrina por conta da gravidade do caso do Alexandro. E aqui em Londrina, infelizmente, ele acabou falecendo e durante esse domingo, portanto, o corpo foi encaminhado ao IML e ele foi sepultado em Nova Fátima ontem mesmo, segundo os familiares. Nós fizemos contato, Alberto, com o Ciatox, que é um centro, inclusive, especializado em prestar atendimento em todo o estado do Paraná a esse tipo de caso. Quando há ataques de animais peçonhentos, no caso aí, por exemplo, das serpentes, eles prestam atendimento tanto a profissionais de saúde, em como proceder num caso como esse, à população em geral do que fazer quando for vítima de uma picada, por exemplo, de uma serpente. E de acordo com o Camilo, ele que trabalha no Ciatox aqui em Londrina, esse paciente, o Alexandro, ele recebeu o soro contra o veneno da cobra lá mesmo em Cornélio Procópio, dentro do tempo que é recomendado, e recebeu a quantidade necessária para a gravidade do caso. Foi transferido para o HU por conta justamente da situação que ele estava enfrentando, mas infelizmente outras situações podem ter contribuído para que ele não conseguisse se recuperar de toda essa situação que ele acabou enfrentando e por isso, mesmo recebendo o soro dentro do tempo hábil, ele não tenha conseguido se recuperar. O Camilo explicou para a gente o seguinte, que todas as regionais de saúde do Paraná possuem esse soro antiveneno para tratamento de acidentes com animais peçonhentos e que é recomendado que todas as pessoas que sofram algum tipo de acidente com esses animais recorram imediatamente a um atendimento de saúde para que possam receber esse atendimento adequado. E esse soro, em casos mais graves, ele precisa sim ser administrado dentro do tempo hábil, de acordo com cada caso. O soro não é disponibilizado em todas as unidades de atendimento de saúde, justamente porque ele depende de um local adequado de armazenamento e pessoas que tenham capacidade técnica, que tenham conhecimento técnico para aplicação, porque assim como ele faz bem para a saúde numa recuperação de casos graves, ele também pode fazer muito mal se não for administrado adequadamente. Então, segundo o Ciatox, o Alexandro recebeu esse soro ainda lá em Cornélio Procópio, dentro do tempo hábil, mas infelizmente ele não resistiu a esse quadro de saúde que enfrentou. Nosso desejo, Alberto, aqui é de muita força para toda essa família. O Alexandro, que tinha mais 3 irmãos, força para a mãe, para o pai, para toda essa família. Infelizmente, eles estavam extremamente abalados. Um menino de apenas 11 anos de idade que perdeu a vida ali no sítio onde morava, em Nova Fátima, depois de picadas de cobras ali nesse local, Alberto. Obrigado, Cátaro. Meu respeito também a toda a família. E a gente está preparando uma reportagem de picadas de escorpiões, que é uma outra situação que preocupa bastante na nossa região. Tem muitas reclamações e amanhã ou nos outros dias da semana você vai ver aqui no Meio Dia Paraná o que tem sido feito e que cuidados tomar nesses casos aí de picadas com animais peçonhentos aí, com escorpiões, com cobras, enfim, situação que cada vez preocupa mais em cidades de Londrina, na cidade de Londrina e também em cidades da nossa região. Um motorista atropelou e matou uma menina de 13 anos em Sarandi nesse fim de semana. A vítima estava na calçada, em frente ao comércio da família, quando foi atingida pelo veículo. Pedaços dos veículos ficaram espalhados pela rua e pela calçada. O acidente foi na noite de sábado, no Jardim Monte Rei, em Sarandi. Imagens de câmeras de vigilância mostram o carro passando em alta velocidade. Não dá para ver o momento do acidente, mas pelas imagens é possível notar estilhaços depois da batida. Testemunhas disseram que o carro invadiu a contramão, bateu de frente com uma moto e depois subiu na calçada e atropelou Micaele dos Santos Macedo, de 13 anos, que estava sentada em uma cadeira. Micaele foi levada para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O motociclista, de 21 anos, está internado em estado grave. De acordo com a polícia, o teste do bafômetro realizado no motorista do carro deu positivo para a ingestão de bebida alcoólica.
O acidente acabou provocando muita comoção nas pessoas que viram o que aconteceu. Algumas delas tentaram agredir o motorista, que precisou ser retirado daqui pela Polícia Militar. O homem foi preso em flagrante por embriaguez ao volante, homicídio e tentativa de homicídio. Tu tem algum vício? Bebê. Hã? Bebê. Por entender que o senhor agiu com essa capacidade de prever o que poderia acontecer e ainda assim assumir o risco desse resultado que acabou por acontecer, o senhor assumiu o risco que ele acontecesse, eu estou autuando o senhor em flagrante por homicídio qualificado, certo? Tentativa de homicídio com relação ao motociclista e embriaguez ao volante, que é o delito típico ali que consta no artigo 306 do Código de Trânsito. Quer falar alguma coisa? A moto que bateu em mim, não fui eu que bati na moto, foi a moto que bateu em mim. Perfeito. Isso aí vai ter que ser apurado na sequência. Porque as circunstâncias nesse momento demonstram outras coisas. O senhor estava em alta velocidade embriagado, ok? Porque entendemos que há uma situação clara de dolo eventual. Um indivíduo com extenso histórico criminal, conduzindo um veículo em alta velocidade e com, evidentemente, sua capacidade psicomotora alterada pela ingestão de álcool. Então ele agora segue preso à disposição da Justiça. De acordo com parentes, Micaele era autista e sempre ficava com o pai no comércio da família. No velório da menina, sentimentos como dor e revolta. Sem explicação, muito covardemente, porque não pegou ela numa rua, pegou em cima da calçada, de frente ao comércio dela, uma criança especial, uma criança que não saía para a rua de jeito nenhum, os pais amavam demais, muito revoltante. A família também pede mais segurança na rua onde aconteceu o acidente. Poderia colocar mais quebra-mola, placa de sinalização ali, ajuda, evita, às vezes evita tirar uma vida igual tirou dessa criança, desse anjo, uma criança de 13 anos, tinha toda a vida para viver. A Prefeitura de Sarandi ainda não se manifestou sobre o pedido para instalar redutores de velocidade. Fim de semana, teve falta d'água em vários bairros de Londrina, é assunto que a gente vai tratar daqui a pouquinho. Antes, vou fazer contato com a Vanessa Navarro, que está com informações sobre aquele trecho da PR-445, onde o asfalto cedeu semanas atrás. Alguma previsão, Vanessa, de liberar o tráfego por lá? Oi, Alberto. Voltando aqui, o senhor acabou de parar aqui com a gente para conversar, te mandar um abraço, inclusive, viu? Disse que está ligado aqui no Meio Dia Paraná. Mas agora falando, então, das nossas informações, né? A previsão passada agora há pouco, inclusive, confirmada pela empresa que está responsável pelo serviço, é que o tráfego será liberado ainda hoje. Inclusive, eles disseram que o serviço acabou de ser concluído, então espera-se que nas próximas horas volte então o tráfego normal lá nas duas pistas ali do trecho da PR-445, pouco antes de chegar ao trevo de Irerê. Agora pela manhã, o Marcelino Barbosa fez imagens de como estava o serviço por lá. A empresa, né, que é a mesma que fez a duplicação da PR-445 desse trecho em 2021, ela fez toda a terraplanagem ali daquela parte do terreno, né, que é um declive, fez também reparos na tubulação que foi quebrada, né, pelo excesso de chuvas, entre outros motivos, e a compactação do asfalto. E agora cedo eles estavam então passando o piche para preparar para pavimentação. Estavam aguardando, né, naquele momento um caminhão chegar com a massa asfáltica para passar 2 camadas ali de pavimento. Esse trabalho, então, segundo a empresa, já foi concluído e agora é esperar secar para refazer a sinalização horizontal ali naquele trecho, então, da PR-445. Lembrando, né, que o que ocorreu ali foi um afundamento do asfalto e também o aparecimento de várias rachaduras, algumas bastante profundas, né? Se você chegava perto delas, dava quase no joelho, dependendo do tamanho da pessoa, e isso acabou levando à interdição
de metade da pista para que se fizesse um trabalho mais profundo. No começo, né, há quase 2 semanas, foi feito um tapa-buracos, mas depois eles viram que realmente havia necessidade de fazer esse trabalho de recuperação mais complexo. Agora, então, é esperar esse tráfego ser liberado e, claro, né, Alberto, exige ainda um cuidado de quem passar por lá, principalmente se o pessoal ainda estiver finalizando a questão de sinalização, mas o que se espera é que realmente esse problema tenha sido sanado e que a gente não tenha mais tantas chuvas e volte a ter problemas por lá, né? Tomara que a situação se estabilize de vez. Valeu, Vanessa Navarro. Da Vanessa, vou agora para o outro telão, onde está a nossa Kathleen Tanan, para falar sobre falta d'água. Milhares de imóveis ficaram sem abastecimento nesse fim de semana em Londrina e também parte de Cambé. Kathleen Tanan, hoje pela manhã ainda tinha imóveis com problemas no abastecimento. Sim, Alberto, parte dos moradores continuavam entrando aí no 3º dia sem abastecimento de água, lembrando que eles começaram a ficar justamente no sábado, porque segundo a Sanepar houve um aumento repentino no consumo de água e os reservatórios acabaram aí caindo, né, para o nível mínimo na operacionalidade. Os técnicos, no sábado mesmo, segundo a Sanepar, começaram a trabalhar para que esse reservatório voltasse ao normal, mas houve esse impacto na região oeste de Londrina, pelo menos aí 38 bairros foram afetados e hoje, ainda na segunda-feira, alguns bairros acabaram sentindo esse prejuízo no abastecimento. Era, por exemplo, o Dom Pedro II, onde há um condomínio de prédios onde várias pessoas ainda estavam sem água hoje pela manhã. Nós conversamos com uma moradora que estava ali, muitos estavam saindo às pressas, né, e só falavam pra gente, tô sem água ainda, não conseguiam parar para conversar com a gente. Uma delas, a Keila, falou, eu quero falar, porque não está dando para ficar sem água. Ela chegou a fazer um vídeo mostrando como é que eles estavam se virando, comprando galões de água para conseguir tomar banho, para conseguir se virar. Inclusive, ela disse para a gente que pensou o seguinte, vou tomar banho lá na casa da minha mãe. Pelo menos tenho a casa dela, né, que a mãe dela mora num prédio próximo. Quando ligou para a mãe falou, não, mas aqui em casa também não tem água. Ela falou, nossa, e agora? Aí foram atrás para comprar água, porque não tinha outro jeito, olha só. Eu e meu noivo encontramos uma solução que foi comprar água mineral no mercado. Então nós compramos galões de água e aí a gente estipulou que por banho seriam 5 litros d'água. Aí a gente coloca também a água em um recipiente ali numa caneca para poder escovar os dentes, mas a louça tá sem lavar, a roupa tá sem lavar, enfim, tá um caos mesmo. A previsão era que ontem, a partir das 17 horas, retornasse, que enchesse as caixas d'água. A gente já estava ciente que à noite não teria água, mas a gente achou que pela manhã já tivesse voltado ao normal e a gente está nesse caos até agora. Tem algum retorno da Sanepar? Nenhum retorno, nenhuma expectativa. E o que a gente não consegue entender é que, como num período de tamanha chuva igual a gente teve nesse verão, os reservatórios estão baixos. Então isso é uma coisa que não está fazendo muito sentido para a gente enquanto morador, enquanto quem está sofrendo a consequência disso, né? Até nesse condomínio onde a Keila mora, agora há pouco, o pessoal enviou vídeos para a gente mostrando o seguinte. Durante a manhã, houve sim o retorno do abastecimento, mas a vazão estava muito fraca. Em alguns momentos havia interrupção ainda da chegada de água do sistema da Sanepar dentro desse condomínio. Então, o que eles tiveram que fazer? O prédio acabou contratando o serviço de 2 carretas de água que seguem abastecendo a caixa d'água desse condomínio. Neste momento, segundo o síndico, ele até interrompeu o serviço das carretas para que o sistema de água fosse liberado para os moradores, uma vez que é horário de almoço e os moradores pudessem utilizar um pouco de água que está na caixa d'água para fazer o almoço. Então, ele inclusive nem conseguiu garantir para a gente se todos os moradores estão conseguindo receber essa água que foi colocada por meio dessas carretas e o pouco que havia chegado por meio do sistema da Sanepar, mas um pouco sim os moradores já estão conseguindo ter. Depois ele vai continuar enchendo a caixa com essa carreta e daí vai verificar como já está o sistema da Sanepar, a água que vem por meio da Sanepar, se melhorou a vazão e se está vindo sem interrupções. Eles informaram também que uma equipe da Sanepar esteve ali agora pela manhã e disse que estariam verificando um possível vazamento em tubulações que estão próximos à linha férrea que fica perto desse condomínio.
É importante lembrar do seguinte também, Alberto, a gente ouviu a Keila falando sobre chuva, que choveu bastante. A Sanepar informou até que os rios que abastecem a região estão com níveis satisfatórios, mas é importante lembrar que tem todo o sistema de tratamento de água, então é preciso fazer o tratamento e depois essa água chegar nas residências. Então, o que está nos reservatórios já é uma água tratada e foi esse nível que acabou caindo por conta do aumento no consumo. Então, sobre o abastecimento, né, a Sanepar disse que segue fazendo acompanhamento, qualquer problema pode ser informado pelo 0800 da companhia. Alberto. Quando a gente fala em reservatório da Sanepar nesse caso, não é o reservatório, o rio, por exemplo, o Tibagi. Lá o nível está muito bom. A questão é o reservatório com água tratada aqui na cidade. O consumo é tão rápido que o nível vai baixando e a Sanepar tem dificuldade para repor água tratada. Aí os reservatórios urbanos é que ficaram com o nível comprometido no fim de semana. Fim de semana, Catherine Tanan, que foi de um calor, de um sol que não se via há muito tempo, hein? Com certeza, ficou muito quente durante esse fim de semana, né, Alberto? A gente teve aí temperaturas novamente passando dos 30 graus. Inclusive, daqui a pouquinho eu volto trazendo aí quanto, né, a gente chegou de temperatura. Tem dados oficiais dos meteorologistas falando pra gente, ó, que fez muito calor, mas ainda não foi o dia mais quente, nem sábado, nem domingo. A gente conta pra vocês já com dados apurados aí pela nossa editora, a Kátia Peruzzi. Aí, ó, já tem os dados aqui em mãos, inclusive a Kátia Peruzzi, nossa editora, apurou hoje pela manhã que a máxima no fim de semana, sábado e domingo, foi de 33,5 graus nos 2 dias. E que o dia mais quente até agora foi a última sexta-feira, quando a máxima chegou aos 34 graus aqui na nossa cidade. Em meio a essa temperatura tão elevada, ontem à tarde tivemos temporal. Ali no centro de Londrina, na JK com a Mossoró, essa árvore chegou a cair, atingiu alguns carros e um telespectador mandou as imagens para a gente agradece aí essa participação, essa interação cada vez mais frequente. O Rinaldo Chagas mandou as imagens. Ontem também, olha só, o vento foi tão forte em alguns pontos de Londrina que essa piscina que estava à venda foi arrastada pelo vento ali na Avenida Brasília, o trecho da BR-369 que corta Londrina. Ninguém se feriu, ninguém se machucou, mas claro, depois tiveram um trabalho em tanto para repor novamente essas piscinas para o interior dessa loja. A piscina, inclusive, ficou danificada, a estrutura de fibra se rompeu em meio a esse vento tão forte, esse temporal registrado ontem à tarde aqui na nossa cidade. Nas lavouras também se vê o impacto da chuva. Muita gente estava colhendo a safra de verão no domingo ou mesmo plantando já a safra de inverno. O pessoal foi surpreendido por essa chuva aí. Foram pancadas que não atingiram toda a região, mas onde caíram foram numa intensidade bem grande, tanto de água quanto de vento, como a gente acompanhou nas imagens aí, nesse giro de imagens do temporal de ontem à tarde. Situação de momento em relação ao tempo, você confere comigo aqui agora no mapa. Tem possibilidade de pancadas de chuva ao longo da tarde e da noite, tanto em Londrina quanto na região. A máxima prevista para hoje em Londrina é de 30 graus, menos do que ontem. À noite, continuando com 29 graus. Na região também poderemos ter chuva ao longo das próximas horas. A previsão para os próximos dias eu trago daqui a pouco para você. Começa amanhã a vacinação contra a gripe na rede pública de saúde do Paraná. A aplicação de doses foi antecipada em relação à campanha nacional prevista para 10 de abril. Só que cada cidade tem um calendário diferente, uma organização diferente. Londrina, Vanessa Navarro, teremos que fazer o agendamento das doses contra a gripe ou vai ser pela procura espontânea, pela ordem de chegada? Procura espontânea, realmente. Alberto, diferente, né, da vacinação contra a Covid-19, para tomar a vacina da gripe será necessário apenas se dirigir a um dos 54 postos de saúde da cidade. As doses já foram distribuídas para todas as regiões. Só que a vacinação, nesse momento, não é para todos os públicos. A Prefeitura de Londrina vai distribuir a vacina da gripe a partir de amanhã apenas para os idosos com mais de 60 anos. O público que foi divulgado pelo Ministério da Saúde como já liberado aí para receber as doses é maior do que esse. Incluía, por exemplo, grávidas, crianças com comorbidades, também profissionais de saúde. Mas a Prefeitura então fez esse recorte, pelo menos nesta primeira semana da vacinação,
principalmente por conta do número limitado de doses que foram recebidas. São 20 mil a princípio. Claro que essa quantidade sequer cobre, né, o total de idosos na cidade. A gente tem mais pessoas com essa faixa etária, né, acima de 60 anos. Mas a ideia da Prefeitura é fazer, então, a vacinação começando a primeira etapa por esse público e depois fazer uma avaliação para ver se já vai ampliar, enquanto aguarda também a chegada de mais doses. A gente conversou com o secretário de Saúde, que explicou melhor, então, como que isso vai funcionar e o motivo desse recorte, no momento, apenas para os idosos de 60 anos ou mais. Tanto aqui nós tivemos a cautela de fracionar em especial nessa primeira semana por alguns motivos. O primeiro, a insuficiência do número de vacinas. Recebemos só 20 mil doses de vacinas dentro de um público aí de mais de 100 mil pessoas a ser vacinadas. Segundo, que nesse momento nós estamos sob uma grande demanda de pessoas buscando as unidades de saúde com sintomas de dengue. Isso tem causado uma sobrecarga nos postos de saúde. Então, trazer mais essa demanda de forma descontrolada para a unidade iria tumultuar os nossos atendimentos. Então, nos organizamos com equipes extras, fizemos um remanejamento de sítios de trabalho para atender os idosos com mais de 60 anos nessa primeira semana e aí fazer uma avaliação na sexta-feira da procura do nosso saldo de vacina para ver qual vai ser a estratégia, se já no fim de semana ou se a partir da próxima semana. Bom, então, resumindo, no momento a informação para a vacina da gripe. A partir de amanhã, 13h, os idosos podem se dirigir ao posto de saúde mais perto da casa deles, né, onde for mais viável, mais fácil para chegar e tomar essa vacina que é tão importante, principalmente nessa faixa etária, para evitar um vírus que pode até matar ou trazer complicações graves. A Secretaria de Saúde também divulgou nessa coletiva uma ampliação do público que pode tomar agora a vacina bivalente contra a Covid-19, outra doença que a gente ainda tem que estar bastante atento, principalmente agora, né, com a proximidade desse tempo mais frio e das aglomerações também. A partir de agora, então, pode tomar a vacina, né? Vou lembrar também o público que já podia, pessoal com mais de 60 anos, as mulheres grávidas, as puérperas, que são aquelas que tiveram filhos nos últimos 45 dias, trabalhadores da saúde e agora também os trabalhadores do sistema prisional e a população privada de liberdade, ou seja, os presos, né, das penitenciárias, cadeias da cidade e também adolescentes que estão em medida restritiva. Para esses, ainda é necessário fazer o agendamento, entrar na internet, quem ainda não tem cadastro, claro, né, fazer o cadastro. Na verdade, para a vacina bivalente, inclusive, você também precisa já ter tomado as outras doses, então necessariamente já tem o cadastro e vai fazer o agendamento. É possível tomar as duas ao mesmo tempo? É, só que você precisa agendar. Então, se você chegar para tomar da Covid-19 e quiser tomar da gripe, tiver um público-alvo, pode, mas o contrário não acontece. Se você só foi para tomar a vacina da gripe, não vai tomar da Covid se não tiver feito o agendamento. A gente viu aí, então, Alberto, um resumão na arte. Para a gripe tem que agendar, para a Covid ainda não, e os públicos também ainda com essa diferença. Ok, obrigado aí. Ficou com alguma dúvida? Daqui a pouco lá no Globoplay vai ter esse link da Vanessa Navarro para você rever, passar adiante e conferir quais são as regras caso a caso. Um casal está aguardando para levar para casa 4 bebês que nasceram de uma só vez em Foz do Iguaçu. Os quadrigêmeos são fruto de uma gravidez natural, sem procedimentos especiais e passam bem. Bom dia, coleção da mãe! Deus te abençoe. Deus abençoe. É emoção multiplicada por 4. A mãe Natália e o pai Josemar choram e vivem o momento mais lindo da vida deles. Bom dia, Helena. Você não vai acordar pro pai, meu amor? O pai quer ver você, faceira ali. Elisa, Helena, Emanuel e Josias chegaram de 27 semanas. Cada bebê nasceu pesando em média 800 gramas. Eles estão na incubadora e passam bem. A gente gosta do neném, de dar alta com pelo menos 1,8 kg, 2 kg. Então leva muito tempo até isso acontecer. Então provavelmente para os 4 vão ser, mesmo se correr tudo bem, uma internação bem prolongada para ir para casa com tudo estável. Um caso raro de quadrigêmeos de forma natural. O casal sonhava em ter filhos, mas não esperava que quando isso acontecesse, seriam 4 de uma única vez. Estamos quase 12 anos juntos e quando nós descobrimos que foi 4, meu Deus, foi alegria para toda a família, que benção grandiosa demais, né?
A gente também não entende muito de ecografia, né? Eu vi as bolinhas lá, tudo certinho. O que é isso? Foi o que eu pedi. O que é isso? O que está acontecendo, né? Aí, olha, conta quantos bebês tem? 4, ela falou, 4? Eu falei, 4? Eu sei lá, eu fiquei sem palavras, né? Por ser uma gravidez de risco, Natália ficou internada 1 mês no hospital, com o maridão sempre do lado. E conseguimos ganhar 3 semanas, chegando a 26 semanas. Gostaríamos de chegar a mais tempo, né? Quanto mais tempo, melhor para a mãe e para esses bebês, mas infelizmente 800 gramas de cada um, o útero entende que realmente é um bebê só de 9 meses e que está pronto para nascer. Essa é a maior dificuldade. Mas os 4 estavam apressados e na terça-feira, dia 21 de março, Natália sentiu que tinha algo diferente. Uma equipe multidisciplinar formada por vários profissionais foi chamada. A gente conseguiu trazer, foram 4 pediatras, então na verdade um pediatra para cada RN, né, para cada gêmeos, para a gente conseguir fazer daí a assistência completa para cada um. O parto foi um sucesso, 2 meninos e 2 meninas. Foi muito emocionante demais, meu Deus. O primeiro dia, a gente só sabia chorar olhando eles. Já trabalhava bastante, né? Agora vou ter que trabalhar mais ainda, viu? Natália já recebeu alta. Pai e mãe visitam os bebês todos os dias e não vem a hora de voltar para casa com os 4 filhos nos braços. Estava com muita saudade já deles, não queria ir para casa. Queria ficar aqui com eles todo tempo. A gente sabe que eles estão no bom lugar, estão sendo muito bem cuidados mesmo. A gente fica tranquilo, mais tranquilo. Aí, torcida pela recuperação, para que fiquem bons o quanto antes, né? Que consolidem essa etapa aí, que possam ir para casa aí para abrilhantar espaço aí dessa família de Foz do Iguaçu. Agora, 12h45, hora do intervalo comercial, e na sequência você vai ver as discussões de punições e multas para buracos abertos e não fechados pela Sanepar em Londrina. Também informações sobre a volta do vestibular da Universidade Tecnológica com inscrições abertas a partir de hoje. E tem oportunidade também nos Correios. Serão abertas 226 vagas para jovens aprendizes em diversas cidades do Paraná. Podem participar estudantes de 14 a 21 anos. Além do salário, tem vale transporte e uniforme. Ficou interessado? Lá no G1 você confere onde e como se inscrever nesse programa de jovens aprendizes dos Correios. Estão sendo definidos valores e regras para aplicar multas na Sanepar por obras mal feitas e outras irregularidades em Londrina. A prefeitura alega que tinha dificuldades para punir a companhia. Kathleen Tanan, como vai funcionar de agora em diante? Alberto, você comentou dessa dificuldade, segundo o município, é porque justamente tudo que fosse aplicado à Sanepar passaria pela Agência Reguladora do Paraná, a AGEPAR, que é um órgão justamente que fica, tem sede em Curitiba. Então o município tinha essa dificuldade justamente de penalização e justamente porque o contrato assinado de concessão com a Sanepar, assinado em 2016, segundo o município, não trazia regras claras do que seria uma infração, de qual seria a multa, quando a Sanepar poderia ou não ser multada. Agora, o município, então, formalizou um decreto colocando todas as regras bem detalhadas. O que é uma infração, quando ela se configura como uma infração, em qual local, valor para essa multa, percentuais, prazos para entrega de relatórios e também colocando fiscalização que vai ser feita pelo próprio município, a aplicação de multa também pelo próprio município. Hoje pela manhã nós conversamos com o secretário de Gestão Pública, o Fábio Cavazotti, que explicou sobre esse decreto. A gente destaca para vocês uma arte, que é um trecho já trazido por esse decreto, que já está formulado, mas ainda não está valendo. E nesse decreto a gente vê, por exemplo, aí os valores, multas que vão de R$ 100 a R$ 5.000, de acordo com a gravidade das infrações.
Vai depender, segundo o secretário, se o funcionário da terceirizada tivesse equipamento de proteção, se a empresa deixar ali na calçada uma irregularidade, se o buraco for aberto e não for fechado, diversas irregularidades, desde a considerada de menor gravidade até aquilo que, por exemplo, puder intervir até no trânsito, porque um buraco foi aberto e não for fechado, tudo isso pode gerar uma multa para a Sanepar por meio desse decreto. Olha só o que disse em entrevista o secretário de Gestão Pública do município. O município de Londrina não pode ficar na posição de ter que notificar 300, 400 irregularidades todos os dias, razão pela qual este decreto traz também uma ferramenta de gestão sistêmica. Portanto, se o município fiscalizar 100 obras num determinado mês e mais de 10% dessas obras apresentarem problema, independente do tempo que a Sanepar leve para corrigir o problema, ela vai levar uma penalidade sistêmica, porque não é possível que você tenha mais de 10% das suas intervenções com problemas, não é? E há uma gradação. Então, de 10% a 20%, uma multa de 5% sobre o valor do repasse ao fundo. E isso vai subindo até uma multa, se for mais de 40% de problemas constatados, uma multa maior. E por que o secretário até citou esse número de 300 a 400? Segundo a Sanepar, passou para o município, é o número de intervenções que eles fazem no município diariamente, por isso da necessidade dessa fiscalização. O secretário também informou que esse decreto tem a ver com fiscalização e penalizações da Sanepar. O trabalho de fiscalização da terceirizada, então da empresa contratada pela Sanepar, vai seguir sendo feita por meio do Código de Obras do município, o que vem sendo feito há 1 ano e meio. Vamos ouvir. Há cerca de 1 ano e meio, mais ou menos, numa reinterpretação, nós solicitamos à Procuradoria-Geral do município uma avaliação e eles disseram aquilo que achávamos na gestão pública, que uma coisa é uma coisa, como diz, né, leigamente, outra coisa é outra coisa. Se uma empresa terceirizada da Sanepar, fazendo uma intervenção no município, comete uma irregularidade no Código de Obras, cabe uma notificação do município, uma multa do município em cima dessa empresa. E nós já temos 70 notificações dessas feitas quanto a essas empresas que prestam serviços para a Sanepar, e essas 70 tramitando agora na gestão pública para que a gente veja se há penalidade em relação ao contrato de concessão. Esse decreto, portanto, já está pronto, segundo o secretário, foi formulado juntamente com a Sanepar, mediado com o Ministério Público, porém, agora há pouco terminou uma reunião juntamente com a Sanepar para que eles pudessem oficializar e colocar esse decreto no contrato de concessão para que começasse a valer, mas o secretário informou que a Sanepar disse que a resposta sobre aceitar ou não esse decreto virá de Curitiba, então, portanto, o decreto ainda não está valendo, mas todos os detalhes são estes que a gente trouxe aqui, Alberto. Quando começar a valer, a gente também vai avisar aqui no Meio-Dia Paraná. Obrigado, Catherine. Valeu aí mais uma vez. E falando ainda sobre Sanepar, hoje pela manhã, a Comissão Especial da Câmara, que fiscaliza os serviços da Sanepar em Londrina, anunciou a criação de uma ouvidoria para que a população envie fotos, mensagens com denúncias e reclamações. O WhatsApp é o 3374-1308. 3374-1308. Faça agora mais um intervalo e, na sequência, trago as informações do vestibular da Universidade Tecnológica. Inscrições abertas a partir de hoje. Imagem vivo da Zona Sul de Londrina. Amanhã vai faltar água em vários bairros, ali na região do Nova Esperança, União da Vitória e também perto do aeroporto de Londrina. A Sanepar vai fazer obras na rede de água. A lista completa dos bairros que ficarão sem água você confere lá no G1. Agora, 12h54. Domingo que vem tem a segunda fase do vestibular da UEL. É uma semana decisiva para muita gente. E outra grande universidade do estado está abrindo hoje as inscrições para o seu vestibular. É a Universidade Tecnológica Federal do Paraná.
Vanessa Navarro, nesse caso, inclusive, é a retomada do vestibular que não ocorria na UTF-PR há vários anos. 13 anos, mais especificamente, Alberto. E agora o vestibular já volta, então, respondendo aí por 70% das vagas que estão sendo oferecidas pela instituição. Apenas as outras 30 é que ainda levam em conta as notas do Enem. Então, para o vestibular deste ano, nessa retomada, esse primeiro vestibular após 13 anos, são 3.000 vagas oferecidas em 107 cursos em 13 cidades aqui do Paraná. As provas estão marcadas para o dia 4 de junho, no caso do vestibular da UTF-PR, é uma fase única. Entre as vagas, os cursos que estão sendo oferecidos, a gente destaca aí para vocês as vagas aqui em Londrina. Tem vagas nos cursos de engenharia ambiental, engenharia de materiais, engenharia de produção, engenharia mecânica, engenharia química, licenciatura em química e também tecnologia em alimentos, além então de muitos outros cursos em outras cidades. Eu vou conversar mais sobre o vestibular da UTF-PR com a Maurine de Souza, que é diretora de comunicação, veio de Curitiba aí para esclarecer as nossas dúvidas. Muito boa tarde para você, Maurine. Esse vestibular, além de você poder escolher a cidade em que vai estudar, você também pode escolher onde vai fazer o vestibular, que não necessariamente precisa ser o mesmo lugar. Sim, a UTF-PR tem campus nas 13 cidades do Paraná e nessas 13 cidades estarão disponíveis todos os 107 cursos. Então, se alguém lá de Ponta Grossa quiser fazer engenharia ambiental e sanitária, ou engenharia química aqui em Londrina, então ele pode fazer lá em Ponta Grossa o vestibular para 2 cursos, ele pode escolher 2, não passou em um, ele pode entrar em outro e fazer para cá, para Londrina ou para qualquer outra das 13 cidades do Paraná. Como é que ficou a taxa de inscrição e também quem pode, quais são as datas aí para pedir a gratuidade, Maurine? Existe uma taxa de R$ 150 para cobrir as despesas, mas as pessoas que estiverem no grupo que recebe por família, per capita por família, R$ 150, estudou em escola pública, o ensino médio, ou fez ensino médio em escola particular com bolsa integral, ou ainda que é inscrito no Cadastro Único do Governo Federal para programas sociais, essas pessoas devem entregar os documentos, a sua documentação até meados de abril. Então, entra lá no site da UTF-PR, faz a inscrição, vê quais documentos precisa e manda até meados de abril, vai ser analisado, vendo a veracidade dos documentos, e essas pessoas terão direito à gratuidade. Você pode escolher mais de um curso, essa também é algo diferente aí para quem está acostumado, por exemplo, com o vestibular da UEL, Como é que funciona isso? É muito bacana porque você pode escolher 2 cursos, inclusive em 2 cidades diferentes. Eu posso morar em tal cidade ou outra cidade, escolhe os 2, eles terão o mesmo peso. Se você não passar no primeiro, mas passar no segundo, você pode fazer o segundo curso. Muito obrigada aí pelas informações, Maurine. Então, lembrando ainda, Alberto, que as provas terão aí 60 questões gerais e uma de redação. Estão marcadas para o dia 4 de junho, então dá tempo, do pessoal que está estudando ainda se preparar. Para quem está há um tempo aí, já terminou os estudos e quer entrar na faculdade, também dá um tempinho para se preparar. E a gente tem o QR Code e mais informações também na nossa página, no G1, todo o serviço do vestibular da UTF-PR. Alberto. Valeu, Vanessa. Obrigado aí. Lá no G1, portanto, todas as informações de mais esse vestibular aí, mais de 3.000 vagas da UTF-PR. 1h mais 2 minutos, imagens ao vivo da Zona Sul de Londrina. A temperatura agora está na marca dos 28 graus. Tem previsão de pancadas de chuva ao longo da tarde desta segunda-feira e não só hoje. Olha aqui, terça-feira também com tempo instável em todo o Paraná, com chuva a qualquer momento. Em meio a esta instabilidade, as temperaturas amanhã vão chegando aos 28 graus de máxima em Apucarana e Cornélio Procópio, 29 em Jacarezinho e aos 31 graus em Bandeirantes na terça-feira. Aqui em Londrina, próximos dias também com instabilidade, chuva não volumosa, mas podendo ocorrer a qualquer momento. As tardes vão continuar abafadas. Hoje máxima de 30, amanhã 29, na quarta 32 e na quinta chegando aos 33 graus. Instabilidade para Londrina e toda a região ao longo dessa semana.
Aqui na tela também trago participações dos telespectadores, muitas mensagens em relação à sobrecarga de atendimento no pronto atendimento infantil. A Karina dizendo que a lotação no PAI é reflexo da falta de médicos nas unidades básicas de saúde. O prefeito é médico e disse no primeiro mandato que saberia resolver os problemas da saúde. Infelizmente, não se tornou prioridade a saúde de Londrina, nas palavras da Karina. Jacinta Cordeiro, para melhorar o atendimento no PAI, tem que ter pediatra nas UBSs, nos postos de saúde. Já Janaína Escaco, sobre a demora no PAI, me questiona até quando. É um problema que se arrasta há anos. Não há uma assistência segura para nossas crianças. Se bem me lembro, passou por reforma tempos atrás. É o único centro de saúde infantil de Londrina. Deveria ter sido feito um estudo para a ampliação, ou mesmo nesse momento, né, Janaína, a criação de um novo espaço para atender a outras regiões da cidade. O pessoal perguntou também qual que é o WhatsApp da Câmara para denúncias contra a Sanepar. Repetindo aí, 3374-1308. 3374-1308. Um abraço e até amanhã. Meio-dia Paraná. Oferecimento Viscardi, sempre ao seu lado. E Unimed Londrina.